face, chame a polícia. Oferece a outra face. Então por que existe polícia, pastor? Não é para me defender? Se bater na minha face, pastor, eu vou constituir um advogado e a pessoa vai ter que ir para a cadeia, pastor. É isto que a Bíblia diz? Não? O que é que a Bíblia diz? Se te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ah, pastor, isso não, pastor. Isso é demais, isso é simbólico, pastor. Homem nenhum bate na minha face, pastor. E até alguém que diz assim, o rosto que a mamãe beijou, homem não bate, pastor. Eu sou crente, eu sou tudo isso, vai bater aqui no meu rosto? Não. Eu quero dizer, meu irmão, que você precisa nascer de novo, aleluia! Jesus era muito mais importante do que você e apanhou no rosto. Apanhou para dizer para você que você tem condições de apanhar também. Um dia eu preguei essa palavra. Um homem lá em Uberlândia, um obreiro, falou assim, ele é açougueiro. Ele disse assim, pastor Sebastião está maluco, porque se um homem bater aqui nesse rosto aqui, nunca mais ele come feijão. Crente, obreiro, tem Bíblia na mão, diz que vai para o céu. E eu quero dizer mais, hein? Existem igrejas por aí pelo Brasil afora que vocês não conhecem, vocês estão aqui em Rondônia, tá tudo bem, aqui bem longe dessas confusões, mas existem igrejas por aí nos estados do sul que a brigada militar teve que chegar na porta e ficar com metralhadoras na mão para que os crentes pudessem entrar e sair. Por quê? Porque senão todos os crentes estavam armados, ia ser uma guerra naquela igreja naquele dia. Pastor armado com revólver, evangelista armado, presbítero armado. Meu irmão, depois querem ir para o céu. Vai para o céu da boca da onça, porque o céu de Jesus Cristo não entra estas coisas, só entra os lavados e remidos do sangue do Cordeiro de Deus. Esses dias, aleluia, esses dias nós estávamos junto com o pastor. Escute o que aconteceu. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas será que isso é para pregar em templo aberto? É para pregar sim, em templo aberto para todo mundo ouvir. Quem tiver errado, trata de se consertar. E aqueles que estão vendo mal o caminho dos outros, não vai pelo mesmo caminho, tome outra direção, amém? Seja ele pastor, seja ele quem quer que seja. Porque eu me lembro que meu pai era um bêbado, e mesmo sem ser crente eu fiz um propósito: nunca vou colocar bebida de álcool na minha boca, porque eu não quero ser o homem que meu pai é. Então se você vê o teu irmão de fé fazendo coisas erradas, não faça igual. Seja ele pastor, seja quem for, tome outra direção, siga a Bíblia. Estávamos num carro com o pastor. A pasta dele estava bastante pesada e cheia. A hora que ele abriu a pasta, eu pensei que ia haver uma Bíblia tamanho gigante, mas não era. Era um 38 desse tamanho assim, ó. Revólver 38. Ele ficou todo sem jeito, olhou para mim, pro Sebastião e tal, ficou assim. Ué, pra que revólver? Irmão, sabe como é que é? A gente é crente, mas também a gente tem que se guardar, né? Tem que se guardar. Sangue de Jesus tem poder. Então o senhor rasga o Salmo 23 da tua Bíblia, irmão. Então o senhor rasga também o Salmo 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus! O crente que precisa de um revólver para se guardar, ou de uma arma, ou de qualquer coisa parecida, esse crente, seja ele pastor, presbítero, diácono, evangelista ou membro da igreja, precisa aceitar Jesus de novo. Você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus. A segunda parte desse versículo diz o quê? E ao que te houver tirado a capa, chama a polícia, tira que lugar de ladrão é na cadeia, apanhando bastante. Porque
o que você conseguiu com dificuldade, ladrão não vai roubar. Pastor, mas por que existem tantos crentes com causa na mão do advogado, da justiça? É porque não crê na palavra de Deus, aleluia. Estão desobedientes com a palavra de Deus. Pastor, mas o advogado está aí para me ajudar mesmo, para cuidar de mim. Existe a lei para isso. Se alguém me roubar, eu ajudo o advogado para resolver o meu problema. Eu quero dizer que o maior advogado é Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmão? Se te roubarem a túnica, deixe levar a capa também. Pastor, pregar isso é muito fácil, mas viva isso. Há condições de viver isso? Amém. Há condições ou não há? Se não tivesse condições, irmão, Jesus não deixaria escrito isso aqui não. Ele não deixaria escrito porque nós não íamos conseguir, nunca nós íamos chegar no céu. Se ele deixou é porque nós tínhamos condições. Olha o que aconteceu, para a glória do nome de Jesus Cristo. Um dia, nós estávamos com o nosso carro pronto para viajar. O carro estava abastecido, estava lá no apartamento onde mora o pastor Joel, com guardas, muro, tudo cercado. E um ladrão entrou, roubou o nosso carro. Quando foi 4 horas da tarde, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a polícia rodoviária nos comunicando que o carro foi encontrado. Eu disse, como está? Ele disse, está um pouco danificado. Aí, venha buscar, estava lá em Paranaguá. Nós descemos, pegamos outro carro e fomos a Paranaguá. Quando chegamos no posto policial, o soldado falou para mim assim, de quem era o carro? Eu disse, era meu. Ele disse, era mesmo. Eu disse, por que era? Porque está todo queimado, eles queimaram todo o carro. Aí eu dei uma gargalhada, comecei a sorrir. O guarda olhou para mim e disse, você está ficando louco, rapaz? Rouba o seu carro, queima ele. E você dá risada. Eu disse, eu estou glorificando a Deus porque não foi o meu corpo que eles queimaram, foi o carro. E o carro Jesus dá outro. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo, amado Filho de Deus. Um pastor ficou sabendo, nos procurou e disse, olha, aqui na igreja nós temos um departamento jurídico, temos um advogado bom aí, aciona, vocês não pagam o condomínio, vocês não pagam guarda, pagamos, então aciona que eles são obrigados a pagar vocês. É mesmo. Fomos para casa, quando dobramos os joelhos para perguntar para Jesus se ajustávamos o advogado, Jesus falou assim para nós, qual foi o advogado que Jó ajustou? Quando roubaram a sua fazenda, o seu gado, as suas ovelhas, os seus jumentos, qual foi o advogado? Eu disse, eu não li o nome dele. Ele ajustou algum advogado? Eu disse, não, humanamente não. Ele disse, então faz o mesmo. Deixe levar, aleluia. Aí eu disse, agora Jesus tem que viajar com uma linha na mão, Jesus. O senhor sabe que é disco, é som, é tanta coisa de se viagem. Então pegava eu e Joel o maior sacrifício, viajando 2.000 quilômetros, 1.500 quilômetros com mala, com disco, com som. Era maior dificuldade naquelas rodoviárias. Dormíamos em rodoviária com aquele som nos bancos, sem poder caminhar para frente. Chegava em cidade, não tinha ônibus para ir para onde nós queríamos, tinha que dormir na rodoviária. Que luta, lutamos um ano desta maneira. Um dia Jesus disse, chega! Aleluia! Chega de andar assim. Eu disse, por que chega? Ele disse, porque eu vou dar um carro para vocês. Glória a Deus. Eu disse, um carro? Ele disse, um carro. Então saímos viajar para o Rio Grande do Sul. Quando nós viemos voltando, 5:30 da manhã, chegamos na casa de um irmão, batemos na porta. Ele nos chamou para dentro, tomamos um café, depois tomamos um chimarrão. Aí quando estávamos tomando o chimarrão, ele olhou para mim, o Joel, e disse assim, sabe o que Deus falou comigo esta noite? Eu disse, não. Ele disse, Deus mandou eu ajudar vocês. Ele não nos conhecia, era a segunda vez que ele estava nos vendo, mas naquela noite Deus falou com ele. Ele disse, o que é que vocês estão precisando de mais urgente? Eu disse assim, eu fiquei olhando para o Joel, pensei, aí o homem mesmo deu a resposta. Ele disse, vocês estão precisando de um carro grande, não é? Eu disse, realmente. Aí ele disse, uma F1000 serve? Eu disse, serve. Eles não podem procurar que eu vou comprar para vocês. É
esta F1000 que vocês estão vendo aí na porta da igreja. O diabo levou uma Brasília 77, Jesus nos deu uma F1000. Aleluia! Pode demorar para chegar, mas espere em Jesus. Não ajuste advogado, não. Não saia fora da palavra de Deus, não, meu irmão. Fique dentro da palavra de Deus, porque dentro da palavra de Deus você tem aval. Jesus é o seu avalista. Sofra o dano. Sofra o dano. Você está pronto para sofrer o dano calado? Arabacachorabacás, suribagás, soribagás. Ser cristão, como diz a Bíblia, não é fácil, meu irmão, não é fácil. Mas não é impossível. Deixe levar. Pastor, mas eu vou ficar pobre, pastor. Vou ficar miserável. Não vai ficar, não. Porque aquele que falou esta palavra, ele é poderoso para te ajudar e para te segurar. Ou não é? É ou não é? Vamos continuar. O versículo de número 30. Posso ler o versículo de número 30? Vai mexer um pouquinho com nós. E dá a qualquer que te pedir. E dá a qualquer que te pedir. Ah, pastor, quem falou isso, pastor? Foi Jesus. Dá a qualquer que te pedirá, pastor. Eu saio no meio da rua, quando alguém vem pedir para mim, eu dou uma olhadinha, eu não dou não. O paralítico estende a mão, eu também não dou não. O bêbado pede, eu também não dou não. Porque vai gastar na pinga, vai gastar na prostituição. Ah, pastor, isso daí não, eu não dou. Não dá por quê? Ah, porque vai gastar o meu dinheiro, pastor, em coisas que não se deve gastar. Então por isso que eu não dou, pastor. E eu tenho que ser um bom mordomo, guardar as coisas que Deus me dá com muito carinho, pastor. Sabe, pastor, porque me deu, Deus me deu, e então eu tenho que guardar. A Bíblia diz para você nesta manhã, meu irmão, que você tem que dar. Aleluia, você tem que dar, você tem que dar. Não importa o que ele vai fazer, se ele vai beber pinga, se ele vai gastar na prostituição, se ele vai gastar na miséria, não importa se ele é um miserável, estendeu a mão e você tem para dar alguma coisa para ele, não deixe ele sair vazio, dê para ele. Ah, pastor, mas eu vou criar bandido, pastor, eu vou criar marginais. Se você estiver criando bandido e marginais, o problema é de Jesus, porque foi Jesus que mandou você dar. Ou eu estou errado? Estou certo? Não sou eu que estou certo, foi Jesus, porque foi ele que pregou isso. Um dia, quando eu acabei de dar esse seminário, uma irmã batizada com o Espírito Santo, profeta, já abriu dezenas de igrejas por esse Brasil, da Assembleia de Deus. Ela me chamou em particular e disse: pastor, eu nunca ouvi uma mensagem como esta. Agora tem uma coisa, pastor, o meu marido ganha um salário de fome, e se eu for dar para todo mundo que bate lá na minha porta alguma coisa, pastor, com 15 dias acabou todo o dinheiro, a compra que meu marido comprou durante o mês com o seu saláriozinho de fome. É uma miséria mesmo, é muito pouquinho. E agora, pastor, o que eu faço? Eu devo dar ou não? Ela deve dar ou não? Deve? Alô, alô, experiência.
pessoas que retêm, que fecham a mão, que segura. O outro, depois que eu acabei de pregar, disse assim, ah não, pastor, isso aí não. Sabe, pastor, esses dias chegou um menino batendo na minha porta aí, pedindo um prato de comida, eu dei. Depois ele queria levar para casa. Eu disse, não, para levar para casa eu não dou não, porque eu não sei, a mãe pode ser, não trabalhar, o pai também pode ser um vagabundo, ficar lá em casa e uma das crianças bater, então por isso que eu não dou. Aí eu disse para a criança, não, eu não vou dar não. Aí depois que a criança saiu andando, eu fui acompanhando ele, eu vi a mãe estava lá na esquina, uma mulher vistosa, sadia. Aí ele disse, tá vendo, eu fiz certo, por isso que eu não devia dar mesmo, olha lá como é que a mãe é forte, por que ela não vai trabalhar? Eu disse, meu irmão, você está errado, em nome de Jesus você está errado. Eu disse, você sabe a vida daquela mulher? O senhor sabe por que ela está pedindo? O senhor sabe porque ela mandou a criança bater na sua porta para pedir? O senhor se assentou ao lado daquela mulher, conversou com ela, perguntou a vida dela, por que ela está pedindo, por que a criança está necessitada? O senhor perguntou? Ele disse, não, eu não fiz. Eu disse, então cale a tua boca em nome de Jesus e faça o que Jesus mandou. Você não tem nada que saber. Você não tem nada que saber porque ela não trabalha, porque ela tem saúde, está mandando o filho pedir. Isso não é com você, isso é com Jesus. A sua obrigação é dar. Eu vou acelerar porque as horas estão passando. E ao que te tomar o que é teu, continuação desse versículo. E ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a... Pode nem pedir, quanto mais ajustar advogado ou chamar a polícia. E ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. Ah, pastor, isso não. Pastor, é tão difícil. Pastor, isto não. É isto sim, meu irmão, é isto sim. Se ele te tomar o que é seu, deixe ele levar. Aleluia, se ele falar que é seu, que pertence a ele, deixe ele levar. E Deus vai te abençoar rica e poderosamente. Quando nós gravamos o nosso primeiro disco, LP Maravilhas da Bíblia, alguém disse assim, o disco é meu. Eu disse, é seu? Ele disse, é meu. Porque eu que levei vocês para gravar, esse disco é meu. Ele fez uma série de barbaridades lá, desrespeitou uma senhora que foi junto conosco para colocar a voz no vocal. Aí nós encerramos todo o relacionamento com ele, fizemos o disco por nossa conta. E depois ele saiu dizendo que o disco era dele. É seu! E saiu dizendo, o disco é meu, o disco é meu. Tá bom. Um dia nós estávamos em casa, Jesus disse, vai lá e dá tudo isso para ele. Já tínhamos gasto na época 50 mil cruzeiros no ano de 77. Era muito dinheiro. Aí vai lá e dá tudo isso para ele. Mas Jesus vai lá e dá tudo isso para ele. Ele não disse que é dele. Aí nós fomos lá em São Paulo, chegamos no escritório e disse, ó fulano, o disco é seu? Ele disse, o disco é seu? Ele disse, Eu falei, ó, tá aqui, vem cá. O disco é seu, então eu vou dar tudo para você. Não, mas assim eu não quero. Eu quero dar alguma coisa. Não, eu não quero nada, é tudo seu. Jesus disse, se levar a capa, deixe levar a túnica também. E se te tomar o que é teu, deixa levar. Só que vem cá, vamos fazer um documento. Fomos lá embaixo, 13º cartório de São Paulo, fizemos uma declaração e entregamos o disco para ele. Está aqui, ó. Aí ele disse, coloca aí que eu vou dar 100 discos para vocês. Não, se você quiser colocar, você coloque, mas eu não quero. Aí ele colocou lá, eu, fulano de tal, comprometo a dar 100 LP para os irmãos Leonel, assim, na data tal. Até ontem não chegou, pode ser que hoje chegue. Mas olha, era tudo que nós tínhamos, era aquele disco. Jesus, depois daquele, já nos deu mais 10. E melhor do que aquele ainda, glória a Deus, porque o Senhor cumpre com a sua palavra. Amém, irmãos? O versículo de número 31, me acompanhe. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. Que recompensa tereis? A pessoa que diz assim, a minha igreja usa de
de uma sinceridade muito grande. Lá na minha igreja, irmão, ninguém tem necessidade. Lá é tudo em comum, coisa nenhuma, coisa nenhuma. Eu quero dizer que há uma desigualdade muito grande até no meio da igreja. Sabe por quê? Há aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada. E aqueles que têm muito vê uma criancinha vir para a igreja com uma sandalinha havaiana no pé, está ali no primeiro banquinho da igreja com um frio tremendo, com a brusinha rasgada, e ele está com a roupa dos filhos lá em casa perdendo até. Mas ele não tem coragem de chamar aquela criança e dar roupa para ele, dar sapato para ele. Ele não tem coragem de fazer isso. E depois disse: eu amo, ama coisa nenhuma. Paulo disse que nós devemos amar com entranhas de misericórdia. O que é amar com entranhas de misericórdia? É amor com entranhas de misericórdia. É eu sentir por você aquilo que eu sinto por mim mesmo. Quando eu compro uma roupinha bonita, nova para os meus filhos, e eu vejo eles chegar na igreja com aquela roupinha bonita, um sapatinho bonito nos pés, eu fico todo feliz, porque eu tive condições de dar uma roupinha bonita para o meu filho. Será que aquele pai que está vendo o seu filhinho com a sandalinha nos pés, uma brusinha rasgada, ele também não gostaria de ver o filho dele como o meu? Será? Gostaria ou não? Mas nós estamos todos os dias dizendo que amamos. E Tiago disse: se você diz que ama, e você vê o seu irmão passando necessidade, e você fecha as suas entranhas, você é mentiroso, e o amor de Deus não está em você. Escutem-me isto que eu vou falar nesta manhã. O amor é a coisa mais excelente. Quando nós amamos, nós sentimos a dor das pessoas que nós amamos. Nós sentimos as necessidades das pessoas. Nós queremos ver todas elas como nós, comendo, bebendo, se vestindo, andando bem. Não é isto mesmo quando nós amamos? Paulo escreveu dizendo: quem é que aborrece a sua própria carne? Quem? Você aborrece a sua própria carne? Você faz o que? Você ama a sua carne. E alguém diz assim: mas ele não é a minha carne, pastor. A minha carne, a Bíblia diz que é a minha esposa. Pastor, ele é o meu próximo. Próximo? Sabe quem é o seu próximo? Quem é? Não. Você sabe quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele mendigo. O seu próximo é aquela criança órfã na rua esmolando para comer. O seu próximo é aquela prostituta. O seu próximo é aquele jovem drogado. Aquele é o seu próximo. Esse que se assenta ao seu lado na igreja e canta e louva Jesus com você, ele não é o seu próximo, não. Ele é o seu irmão. Ele é sangue do seu sangue, carne da sua carne. O sangue que corre na sua veia também corre na dele. Ah, pastor, o senhor foi muito longe. Fui não. Sabe por que eu não fui? Porque Jesus Cristo disse que o sangue de Jesus Cristo é que nos purificou de todo pecado. O sangue que te purificou foi o sangue que purificou ele também. Então ele não é o seu próximo, ele é o seu irmão. Ele é o seu irmão. E você se esqueceu de um detalhe. Jesus disse que naquele dia muitos vão dizer assim: Jesus vai dizer: eu tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Andei nu, não me vestiste. Quando, Senhor? Quando? Quando deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim me deixaste. Que pequeninos? É aquela criança carente que bate na sua porta.
É aquele perdido que está dormindo na tempestade da rua, que pede um agasalho para você. É aquele que está com o estômago vazio, já é 4 da tarde e não comeu nada. Este é o seu próximo, este é o pequenino. E Jesus disse: quando deixaste de fazer a um destes, a mim me deixaste. Mas que nesta manhã o Senhor te abençoe, meu irmão, e te guarde de cometer estas barbaridades, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Levante a sua mão e adore a Deus nesta manhã. Amém. Aleluia. Aí, pastor Sebastião, apenas para clarear um pouco a questão do próximo. Uma irmã respondeu que o próximo é aquele que estiver mais perto. Se analisar assim a olho nu, superficialmente, é exatamente isso. Mas é bom que lembremos um versículo bíblico para ficar mais claro. Eu vou encerrar já. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, sendo Cristo cabeça. Amém? Então quer dizer que o irmão não é nosso próximo, não. O irmão é nosso irmão mesmo, é nós. Amém? O que Jesus disse, Joel? Eu e o Pai somos um. um. É a mesma pessoa. Aí ele diz assim, ó: Pai, eu quero. Aí Jesus disse assim, ó: Pai, eu em ti, tu em mim, eu neles e eles em mim, somos um. Amém? Então quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o próximo? Agora, isto nos deixa ainda mais responsabilizados em fazer o bem para os nossos irmãos. Você teria coragem de dilacerar membros do teu corpo? Ferir um membro do teu corpo, você teria coragem? Teria? Chegar na tua mão e cortar um dos dedos, vazar um dos teus olhos, ou mutilar uma de suas pernas, você teria coragem de fazer isso? Não. Assim são estes aqui, membros do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Escute uma coisa nesta manhã. Tiago disse: qual é a verdadeira pura e imaculada perante Deus? Qual? Qual é a religião pura e imaculada diante de Deus? Qual que é? Visitar as viúvas, os órfãos, as suas necessidades, e afastar-se da corrupção do mundo. Agora escute, irmão, para encerrar. Isto é importante você ouvir. Sabe por que a igreja está sofrendo? É por tudo isso que nós falamos nesta manhã. Sabe por que ela não cresce? É porque nós não demonstramos o amor. Nós pregamos com os lábios e não vivemos com a vida. Não é mesmo? Falamos muito alto aqui, mas lá em casa os vizinhos nos conhecem. Brigo com a mulher, brigo com os filhos, faço isso, faço aquilo, grito alto, envergonho o nome de Jesus, falo até palavras que um crente não deve falar, e o povo está assim, ó, olha lá o crente, olha lá o crente, olha lá, olha lá. Mas quando nós passarmos a amar, não vai haver templos no mundo que vai comportar as pessoas que virão para dentro da casa de Deus, porque o amor é contagiante, amém? O amor, aleluia! O amor fala mais alto do que uma mensagem de 2 horas. O livro de Atos dos Apóstolos diz que era um o coração e a alma daqueles que criam. E a igreja ia caindo na graça de todo o povo. E todo dia Deus acrescentava à igreja o número daqueles que haviam de ser salvos. Existia uma casa desocupada ao lado da casa de uma senhora, escute isto. E ela disse: quem vai vir morar aqui? Olha, quando a primeira pessoa chegar a morar aqui, eu quero ser uma evangelista. Vou pregar o evangelho para a pessoa que chegar aqui, eu quero falar que sou crente. Um belo dia um caminhão encosta, ela chegou a minha oportunidade. Encheu a mãozinha de folheto e saiu. Quando chegou no portão, o Espírito Santo disse: não! 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 Eu quero fazer a obra de Deus. E o Senhor diz: não! Ele disse: não. Você vai evangelizar de outra maneira. Como? Você vai evangelizar hoje com o seu fogão. Fogão? Alguém já viu um fogão evangelizar? Quantos já viu um fogão evangelizar? Quantos?
Fogão evangeliza. Aí o Espírito Santo falou: olha, aquela família está com crianças, todos estão com fome, muita fome. Vai para o seu fogão e faça o melhor café que você já fez até hoje. Chorrabo. E a senhora, a outra disse: bom dia, que prazer ter a senhora como minha nova vizinha. Ah, muito bem, senhora, eu vim convidá-la para tomar um cafezinho lá em casa. Ah, não, mas nós estamos chegando agora, estamos descarregando as coisas, não se preocupe. Não, não é preocupação, é um prazer, eu quero que a senhora, todas as pessoas que estão aí, venham tomar um cafezinho comigo. Aí a mulher insistiu muito, ela foi. Chegou lá, tomou o café, e ela não colocou um folhetim debaixo da garrafa, não. E nem falou que era crente. Só agradeceu a Deus para o alimento. A mulher terminou o café com os filhos, o esposo, quis ir lavar a louça. Ela disse: não, a senhora tem muito trabalho para fazer. Vai descarregar o caminhão, cuidar da casa e deixa comigo aqui. Não, mas não, pode ir. A mulher foi. Quando foi chegando perto da hora do almoço, Jesus falou para ela de novo: vai para o fogão e faça um almoço. Ela disse: Jesus, almoço também? Jesus disse: almoço também, você não quer evangelizar? Faça o almoço e convida a família. Ela fez um almoço muito gostoso e foi convidar a família. A mulher disse: não, agora não, né, senhora? É almoçar não, isso é demais. Não, não é demais não, é um prazer, eu sinto alegria em fazer isso. Aleluia, glória a Deus. A mulher foi, todos foram, almoçaram, voltaram a arrumar a casa. Um mês depois, toda aquela família estava descendo as águas, sendo batizada, crente em Jesus Cristo. Aleluia. Meu irmão, fale mais com a sua vida, fale mais com o seu amor, demonstre o amor que você tem, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando nós amamos, Deus honra a nossa fé. Quando nós amamos, aí nós fazemos parte da igreja que vai ser arrebatada. Quando amamos com entranhas de misericórdia, quando amamos. Eu me recordo também que depois da Segunda Grande Guerra Mundial, nas ruas destruídas da Europa, uma criancinha descalça, roupa rasgada, com muita fome, quase morrendo já, ela veio andando pelas ruas destruídas da Europa e parou em frente de um estabelecimento, e aquele estabelecimento era uma padaria, e um cheiro muito gostoso saía lá de dentro, e aquela criancinha chegou naquela vidraça, encostou o seu rostinho ali, e as lágrimas corria, e a fome apertava o seu estômago, e ele estava quase a cair ali, e todo mundo passava e nem olhava para aquela criança, mas de repente vinha vindo um soldado em um jipe, e de longe ele começou a ver aquela cena, parou o seu carro e já quase chorando, se aproximou daquela criança, olhou para ele e disse: filho, você está com fome? Ele disse: moço, eu estou com muita fome. Muitos dias que eu não me alimento. O soldado olhou para ele e disse: você gostaria de comer um pão daquele? Ele disse: como eu gostaria. O soldado entrou correndo para dentro daquela padaria, comprou 10 pães daquele, chegou até onde estava o garoto, entregou na mão daquela criança, e ele pegou e começou a devorar aqueles pães com tanta fome, com tanta fome. O soldado começou a chorar de ver aquela criança com tanta fome comendo aquele pão, e disse: eu vou embora, e começou a sair para ir embora, pois ele não conseguia nem falar, as lágrimas estavam em seus olhos, e quando ele vira as costas para ir embora, ele sente o seu paletó sendo puxado, e puxou, e ele virou, era a criança que estava puxando o seu paletó. Ele olhou naquele rostinho magro de tanta fome, e ele viu que as lágrimas estavam correndo naquela face infantil, e as lágrimas dele também estavam caindo. Ele olhou nos olhos da criança. A criança olhou para ele e disse: moço, o Senhor é Deus?
O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Por que esta pergunta? Por que esta pergunta? Eu pergunto novamente. Porque quantas portas aquela criança recebeu no rosto? Quanto não aquela criança recebeu? Quantas vezes ele foi escorraçado na porta de muitas pessoas? E eu acredito, quando ele encostou na vidraça daquela padaria, ele disse: Deus, se tu existe, Deus, eu estou com fome. E quando o soldado supriu a sua necessidade, ele olha para o soldado e pergunta: o Senhor é Deus? Por quê? Porque o ser humano não está acostumado com estas coisas. E versículo 40. O versículo 40 diz assim: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Quando nós amamos, nós somos como Jesus. E o mundo vê Jesus no crente. E o mundo vê Jesus no crente. Outra coisa, quando nós amamos, nós ficamos parecidos com Deus. Leia o versículo 35 agora, pastor Sebastião, para os irmãos meditarem todos. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Aí está a condição para a pessoa ser filho. Os itens que Deus dá através de Jesus para nós nos tornarmos filhos de Deus. E fica aí a pergunta aos irmãos. Vamos ficar em pé, todos. Que cada irmão faça agora esta pergunta para si mesmo. Analise a tua vida e vê se você está vivendo isso aqui. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis chamados, ou sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Eu quero fazer agora a última pergunta desta mensagem. E eu quero que você seja sincero. Não importa quantos anos você tem de crente. Não. Mas responda com sinceridade. Sinceridade. Se Jesus tivesse voltado, e existe isto que nós pregamos nesta manhã, que você, para ser arrebatado nesta manhã para o céu, tudo isso que nós pregamos, amar o inimigo, perdoar, amar de coração, sofrer o dano e sorrir, ficar alegre, seja sincero. Se Jesus tivesse voltado antes da mensagem, você teria subido ou teria ficado? Ninguém? Não teria subido? As pessoas que não teriam subido, levante a mão. Levante a mão, levante a mão bem alto. Os que não teriam subido, levante a mão. Olha aí. Viu, pastor? Esses aí é os que vão ficar, né, irmão? Porque o irmão está perguntando os que vão ficar. Então os irmãos estão levantando a mão que vão ficar. Teriam ficado antes da mensagem. Isto é sinceridade. Agora eu quero orar por vocês. Neste momento, levante a sua mão assim para o céu. Chorabacas, chorabacas, uribacas,
Vai pedindo misericórdia para Deus agora, nesta manhã. Aleluia. Peça misericórdia para Deus agora. Perdoa o seu irmão agora. Porque após esta oração você estará perdoado. Aleluia. Peça misericórdia para Deus nesse momento agora. Peça para Deus perdoar você agora. E Deus vai perdoar a sua vida. Deus vai perdoar o seu coração nesta manhã. O derrabalabacante, o degaduribagas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, amado Filho de Deus, aquele que vive, aquele que reina para sempre, que nesta manhã, Senhor, ouviram esta mensagem, ó Deus, aleluia, que com sinceridade, ó Pai querido, aleluia, estão dizendo para Ti que não estão prontos, que não estão preparados para subirem, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas. Perdoa-lhes os pecados, escreve-lhe os nomes do livro da vida, Pai. Perdoa mesmo, Pai. Reaviva a tua igreja, levanta o teu povo, Pai. Pelo poder do sangue, levanta o teu povo, Jesus. Tu tens falado, Pai, que estava nos usando para reconstruir a tua casa. Eis aí os teus filhos reconstruídos, ó Pai. Agora faz-os permanecer fiéis à tua palavra. Até aquele dia, Pai, quando tu has de vir para buscar a tua igreja, faz-os lembrar sempre desta mensagem e permanecerem fiéis a ti. Amém. Aleluia. Olhem para mim, fiquem em pé, olhem para mim. Vocês sentiram o perdão de Deus? Quantos sentiram o perdão de Deus? Era na manaia. Aleluia. Agora escute uma coisa. Qual foi o primeiro texto que eu li nesta manhã? Quem se lembra? Mateus, capítulo 18, escutem, versículo 23. Lá, o Senhor contou a história de um homem que tinha 2 devedores. Um devia 10.000 talentos, era uma soma altíssima, que ainda vendendo mulher, filho e ele mesmo não tinha condições de pagar tudo. Não é, pastor? O outro devia 100 cruzeiros, vamos dizer assim, sem dinheiro. Era uma mixaria. Aí o Senhor chamou aquele que devia muito e disse para ele: olha, paga-me o que deve, tudo, hoje eu quero receber. Ele disse: mas eu não tenho condições. Mas eu quero receber, mas eu não tenho condições. Aí o outro: se eu quero receber, sabe o que ele fez? Ele fez o que você fez nesta manhã, dobrou os joelhos, pediu misericórdia para o Senhor. Aí o Senhor disse: levanta. Ele se levantou. O Senhor olhou para ele e disse: olha, você não me deve mais? Você não me deve mais? Nada. Ó Senhor, mas você não me deve mais nada. Foi o que aconteceu com você nesta manhã. Quem sabe você tem 10, tem 15, tem 20 anos de crente, sempre brincou com Deus, nunca levou a vida espiritual seriamente. Se Jesus tivesse voltado antes da mensagem, você teria ficado aí, mas nesta manhã Ele chamou você para fazer um acerto de contas com você. Você veio, aleluia, e Ele disse para você: tudo está perdoado. Aleluia. Você foi perdoado nesta manhã. Mas tem uma coisa: você vai sair daqui nesta manhã e você vai encontrar muitas pessoas que devem para você. Muitas pessoas que te magoaram, que te causaram problemas. O que é que você vai fazer? Vai fazer o que o outro fez? Encontrou aquele que lhe devia 100, disse: olha, paga o que me deves. Mas eu não tenho. Mas paga o que me deves. Mas eu não tenho. Então eu vou te colocar na cadeia, porque o lugar de quem não paga é na cadeia. E diz a Bíblia que ele pegou aquele homem, sufocou o homem e colocou o homem na cadeia. Mas alguém estava por perto e viu. Os conservos daquele senhor estavam por perto e viu. E mais do que depressa voltou lá no Senhor e disse: olha, sabe aquele seu criado lá que devia 10.000 talentos, que o Senhor perdoou? Eu sei, ele está agradecido. Agradecido nada. Ele saiu daqui da tua presença e encontrou um que devia uma mixaria para ele. Sabe o que ele fez? Perdoou. Não, ele prendeu o homem, colocou o homem lá na mão dos atormentadores. O homem está sofrendo lá. O rei, faça alguma coisa. Aí o rei disse: vá lá, traga este homem para mim. Trouxeram na presença do rei. O rei olhou para esse servo malvado: eu não te perdoei toda a dívida? Por que você não perdoou o seu irmão?
Ah, não tem A. Você vai para a cadeia e só vai sair de lá depois que você me pagar o último centavo. Eu vou te entregar na mão dos atormentadores e sofrerá de dia e de noite. Então você vai sair daqui agora. Você foi perdoado por Deus. Você gostaria de perdoar o seu irmão? Ainda que tenha casa no cartório, você vai tirar. Que tenha casa na mão do advogado, você vai tirar. Ainda que te causou muitos danos, você está pronto para isso? Quantos estão? Levante a mão. Amém. Glória a Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe.